Olá, William. Boa tarde, tudo bem? Oi, Alexandre, tudo e contigo? Bem, graças a Deus. Consegue me ouvir bem aí? Sim, estou ouvindo perfeitamente. E você? Ótimo. Bem, graças a Deus também. Legal. Será que o pessoal que está nos acompanhando também escuta bem? Coloquem aí um joinha, um tchauzinho, ou escrevam, estou ouvindo super bem. Olha ali, gostei da obra de arte aí no fundo. Você viu? Ideia da mãe das minhas irmãs. Muito bom gosto. Aqui do home office colocou esse quadro. Legal. Ok, a Cá respondeu que sim. A Sila também. Bacana. Agora o Instagram começa a avisar o pessoal, né, os nossos colegas que nós estamos online. Uns dois Sim. minutinhos a gente começa a falar, para o pessoal não Fechado. perdeu o início. Ok. E todo mundo em casa bem ali com essa questão da quarentena, da pandemia, todo mundo em casa quietinhos. Sim, na verdade estão tentando se acostumar. É difícil, né? Ainda mais para nós que somos da área comercial, gostamos de visitar cliente, ter esse contato mais humano, né? E aí, com o coronavírus, infelizmente, a gente tem que ficar mais recluso, né, da sociedade no todo. E isso impacta, né? Porque tem muita relação que tende, né, a fluir melhor pessoalmente do que só virtualmente, né? Sim, E muitos clientes também, acredito que no seu ramo também, aí na área contábil, eles preferem essa relação humana, né? Essa relação de visitar olho no olho, dente por dente, conforme dizem, né? E infelizmente hoje é tudo virtual, né? Você tem que se acostumar e se antenar com a tecnologia. E nem todos ainda estão habituados ou familiarizados, né? verdade. Mas é o que tem para hoje, né? Então aí a gente acaba tendo que criar estratégias a fim da gente contornar essas adversidades que apareceram, não é verdade? Legal. Verdade. Tem que se adaptar, né? A momentos Sim, de mudanças aí. verdade. Legal, Alexandre. Eu estou aqui com o seu currículo. Gigante, gente. Tem 3 páginas. Imagina. Pura experiência. Então, na realidade, Obrigado. o Alexandre é o doutor Alexandre Lima Passarello. Ele fez direito, mas se encanta na parte de seguros, então a parte de cláusulas, legislações, ver o que, que é melhor para o cliente, orientar como que deveria ser o melhor seguro e o melhor caminho, é o que o Ale faz de melhor. Fez contabilidade também, né? Fiz. Mas não gostou do caminho, falou, não, vamos deixar a É contabilidade que, na como uma verdade, experiência. o conhecimento eu uso hoje em um dos ramos do seguro que exige esse conhecimento, né? Depois eu dou uma palha acerca disso. Legal. A parte do atuariais, Sim, sim, analisa balanço, verifica faturamento, PL da empresa, endividamento, para a gente conseguir uma solução, por exemplo, no seguro garantia. ótimo. Bacana. E você trabalhou bastante tempo na Porto Seguro, né? Sim, trabalhei na Porto Seguro e na Berkeley na área de seguradoras, né? Então, eu criei aí minha trajetória, caí no mundo de seguros do nada, né? Na verdade, quando eu fui convidado para fazer a entrevista, era para a área de suporte ao corretor, né? Na área de informática, que foi a primeira formação. E aí, depois que eu descobri que era Porto, que era a área de seguros, que eu não imaginava nem o que, que era, né? Seguro, o que, que era um corretor. E lá eu trilhei aí minha trajetória. Depois eu recebi o convite dessa seguradora Berkeley, uma seguradora americana, e aí foi para novos desafios, né? Principalmente porque é uma seguradora focada e voltada ao mercado que eu gosto, que eu domino, que é o seguro garantia ou performance bond. Legal, bacana. E aí hoje nós temos a seguradora Lime Passarello, que é a sua atividade principal e o que a gente vai explorar bastante nesses 30, dependendo da pergunta do pessoal, a gente fica umas 2 horas, né? Mas esses 30 Verdade. minutinhos sobre essa parte. Então a intenção hoje, Na pessoal, verdade, até ratificando aí, Will, quem dera eu ser uma seguradora. Espero um dia chegar ao grande porte, né? Eu sim, sou uma corretora de seguros, por enquanto. Então, a legal. Lima e Passarello é uma corretora, né, que assessora, tem a parte de consultoria,
e se Deus quiser, quem sabe um dia eu viro uma seguradora. Então, bacana. Tem até, antes, quando eu coloco o termo, né, qual vai ser a live do dia, eu peço para as pessoas me mandarem umas perguntas. E aí tem uma perguntinha bem voltada para esse lado, mas legal. Então, fico muito feliz com a sua participação, Alexandre, pelo aceite do convite. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre a questão dos seguros, principalmente nesse cenário que nós estamos passando de Covid, pandemia, algo que não é muito seguro para a gente, né? Verdade. E eu acredito, William, que o seguro ele vem a fim de tranquilizar e de resguardar eventual sinistro, eventual perda de patrimônio ou até da própria vida, né? Quando a gente fala perda, porque sempre vai ter os herdeiros e vai ter as pessoas que também são dependentes daquele ente, né? E nada mais do que deixar essas pessoas tranquilas, pelo menos por um tempo, até conseguir se reerguer na vida, né? Então, entrando já no tema propriamente dito, né, o seguro de vida, por exemplo, que eu acabei de explanar um pouquinho a essência dele, né, é deixar os dependentes ou quem, enfim, tinha, né, aquele ente que faleceu, tranquilos por um tempo até conseguir se reerguer, passar o luto na vida, né? Então, o seguro de vida, o foco, né, alguns acham, é igual Mega Sena, né, vou fazer um seguro de 1 milhão, 2 milhões. Não é isso, né, o objetivo. O objetivo, sim, é de deixar, né, quem tinha aquela dependência daquele ente que faleceu, conseguir se resguardar e, de repente, se reempregar e conseguir conduzir a vida, né? Então, o valor, né, do seguro seria essa a finalidade dele. Quando a gente fala aí do Covid, infelizmente, né, que está aí no mundo assolando todos, ele traz também reflexões que nós temos que ter em todos os segmentos, né, William? Eu acho que não só do meio de seguro, como meio contábil, como, né, outras profissões e outros profissionais também. No sentido de a gente tem que criar esse elo de humanidade, de confiança, né, e de rever valores e conceitos. Então eu falo que hoje o profissional de seguro, né, vulgo corretor de seguros, ele passou por várias trajetórias positivas e negativas, né? Quais são as positivas na minha visão? É a profissão em si, né? Uma profissão aí que já tem a legislação pertinente, né? Que protege e que eu falo negativa porque muitos tentam tirar essa legislação, ou seja, houve aí um veto, né? No sentido de que o seguro poderia ser comercializado por qualquer pessoa, não necessariamente, né, por um corretor de seguros. Aí saiu da autarquia, que é a SUSEP, que regulamenta, né, é uma autarquia federal que regulamenta a profissão. Aí foi para reguladoras autônomas, daqui a pouco voltou para a SUSEP, né, vetaram aí esse projeto que teve, né, para retirar a profissão, né, da legislação. Enfim, então a gente vê aí vários cenários, infelizmente eu falo, porque tentam, não falo nem de desabonar a profissão de corretor de seguros, mas cria-se uma falsa expectativa, né, em qualquer consumidor, que é uma profissão que qualquer um pode ser. E não, como qualquer profissão, exige especialidade, né? Eu fiz um curso na Escola Nacional de Seguros, que é a ANS, quase um ano. Então, assim, existe toda uma dedicação, não só nesse momento, né, enquanto ainda aluno, mas sim também no pós, né? Como qualquer profissão. Eu brinco que a sua área também você deve ficar maluco e tendo que se atualizar todos os dias, né? Porque deve Sim. mudar a legislação e a Receita Federal, como, né, comer e almoçar, né? Almoçar e jantar todo dia vai mudando, né? O cardápio. Então a sua legislação também muda. E de seguro não é muito diferente, né? São criadas novas regras, teve mudança recente no seguro fiança. Tem aí a questão do seguro de vida que a gente começou, que também teve agora a sensibilização das seguradoras, não são todas, mas a grande maioria, para cobrir o Covid, porque é excludente nas condições gerais pandemia. Obviamente, para contratações novas, colocou aí prazo de carência.
Então, o seguro ele vai também evoluindo conforme o andamento da sociedade. Eu falo que ele é muito parecido com a minha formação em direito, né? Porque o direito também a essência é se moldar conforme a evolução da sociedade, nas legislações e na aplicabilidade, né? Então, por isso que eu falo, né, quando a gente iniciou aí essa expectativa da live, né, que é muito importante o reconhecimento e a valorização da profissão de corretor de seguro, porque é um profissional que ele é certificado, tem provas, né? Eu falo que é parecido até com a área de direito, né, a OAB. Então, tem provas para certificar o conhecimento e, além de tudo, também eu falo que a gente é corresponsável, né? Qualquer falha, qualquer ato, a gente também responde junto com a seguradora. Então, não é apenas um vendedor ou um tirador de pedido. Existe uma responsabilidade desde o início da contratação do seguro, da oferta, como também no meio, ou seja, caso houver algum sinistro, alguma alteração, como também no final até o vencimento de uma apólice, né? E o mercado de seguro ele é muito amplo. Então, analisando aí o Covid, né, 19, quais são as expectativas que nós temos e oportunidades, né? Falei do seguro de vida, que eu entendo hoje ser essencial. Na verdade, eu sou suspeito. Eu acho que todos os seguros deveriam ser essenciais, né? Quando a gente compara com a América do Norte, com a Europa, que já tem esse conceito arraigado de proteção, de ter seguro, exemplo, o seguro de responsabilidade civil, ele é obrigatório, o seguro de automóvel, dependendo do país. Então, já existe um conceito bem diferente do povo aqui, Daqui né, do Brasil, né? brasileiro ou de terceiro mundo, eu brinco, né? Que ainda não tem essa valorização e ainda não reconhece a importância de um seguro. Que lá já vem de Pasme para berço, é uma você. questão de Sim, herança. aqui não chega nem a grande porcentagem do PIB, a contratação. Quando a gente fala de seguro, o que mais se conhece no Brasil, o que mais se tem é seguro de automóvel, que é o mais popular. Então, os outros seguros que as pessoas deveriam também fazer uma reflexão da necessidade são também julgados importantes, né? O próprio que eu falei, seguro de vida, um seguro de responsabilidade civil, profissional, porque todo profissional pode errar, seja um advogado, um arquiteto, um engenheiro, próprio corretor de seguros, uma empresa. Então, o seguro de responsabilidade civil ele vem para amparar um erro, o qual você poderia pagar com seus bens. Então, para você não ficar descapitalizado, o seguro ele paga essa possível indenização. Claro que tem toda uma análise, né, de sinistro, não é tão prático como estou explicando. Estou explicando de uma forma didática para a gente compreender, né, o que é a essência do seguro. Mas como qualquer operação, existe condutas que devem ser tomadas, né? Seja a proposta, a assinatura, né? Que a proposta a gente fala que é o contrato em si do meu ramo, né, de seguros. Legal. E isso até é uma coisa importante, William, porque muitos colegas meus acabam, às vezes, não exigindo essa assinatura de proposta, né? Obviamente, nós, enquanto também corretores, a gente também pode assinar, né? Tem essa previsão também para assegurar o cliente. Mas eu ainda sou da época antiga, eu ainda prefiro pedir para o cliente assinar, porque isso ajuda ele a olhar o que está contratando, o que está comprando, né? Eu peço para revisar. Infelizmente, a gente vive num país que a cultura, em geral, tá, de educação, ela não venera a leitura, ela não venera você analisar o que está acontecendo. E isso é muito ruim, porque a gente parece que tem um cabresto. A Sim. gente segue conforme vão falando, vão orientando, é fake news, é informação do vizinho, do ciclano, então é complicado. Então é óbvio, né, que ninguém tem que conhecer a minha profissão, por isso que eu estudei, me qualifiquei e sou um corretor de seguros. Mas as pessoas, o consumidor, ele deve sim revisar sempre o que ele está contratando, o que ele está comprando, para não ter surpresas futuras. Bacana, Ali. E, querendo ou não, eu vou até perguntar, assim, eu não vou precisar chamar de doutor Alexandre na live, né? Posso Claro chamar que de Ali, não. foi uma coisa mais leve, Até para mais explicar para o light. pessoal, né, o Will, que eu falo William, né, mais sério, mas o Will eu conheço aí há mais de 20 anos, né, somos amigos. Sim, E eu acompanhei a trajetória dele, então para mim, além de, enquanto profissional, compartilhar conhecimento, é um privilégio ter essa oportunidade, né, porque
além de amigo, é meu cliente, passamos aí muitos momentos, né, da juventude e hoje nada como adultos, né, cada um, claro, seguiu uma carreira diferente, mas ainda existia essa amizade e animosidade, não é verdade? Verdade. Então a gente já quebra isso, ficar mais Sim, tranquilo, mais leve. com certeza. E, Ali, esse comentário que você fez, gente, eu passo sempre essa dica. E eu escuto muito aqui também na cadeira do meu escritório. Ah, William, como que eu faço para realizar a minha contabilidade? Ah, mas eu posso pedir um seguro? Vou ali no site, faço. São coisas que precisam de detalhes, análises. Não é porque a pessoa assistiu todas as temporadas de Grey's Anatomy que ela está habilitada para É realizar verdade. tal procedimento. Que às vezes você quer reduzir em alguma coisa e que é uma redução que não tem validade nenhuma. Você jogou o seu tempo e alguém capacitado pode chegar e falar: não, o melhor caminho é esse, porque eu estou fazendo esse caminho todos os dias. Então fica mais fácil. São coisas que mudam. A parte de seguros também que você comentou que eu achei bem interessante. Muitas pessoas têm uma cabeça assim: ah, eu só preciso do seguro para o carro. Então só acha que existe seguro para o carro. E aí eu acharia interessante ali a gente comentar, você já até deu uma pincelada, mas qual outro tipo de seguro? Tem um de carro, tem um de responsabilidade que você comentou. Então as profissões regulamentadas, bem interessante ter esse seguro. E vou alugar um imóvel. Vou abrir uma empresa hoje e preciso alugar esse imóvel. Tem seguro contra incêndio? Sim, na verdade a gente tem que, até pegando esse exemplo, esse gancho seu, temos o seguro fiança que vai auxiliar a evitar aí ter que pedir para alguém ser um fiador ou ficar descapitalizado, né, em fazer aí depósitos, né, para garantir o contrato. E esse tipo de seguro fiança ele serve tanto para imóveis comerciais como para imóveis residenciais também. E outra alternativa que tem além do seguro fiança tem o capitalização. Tudo vai depender da necessidade do cliente, é o que você falou. Eu analiso o contexto, analiso a operação e vejo qual que é a melhor solução. Obviamente, nessa análise, tem todo um 360 graus que eu brinco, né? Tem desde o valor do custo, tem desde as coberturas, tem desde, né, do questionário. Então, assim, não adianta. Eu falo que o mais barato sai mais caro no futuro, né? Claro, o cliente ele que escolhe o que ele deseja, tem essa liberdade. Mas eu, enquanto profissional, eu tenho que apresentar para ele o que eu entendo ser mais tranquilo e correto para ele. Se ele não quer a cobertura um pouco maior, se ele não quer aquela cobertura nos detalhes que eu entendo ser pertinentes, pode-se contratar coberturas inferiores? Pode, mas ele tem que ter essa ciência que ele vai ter, de repente, no eventual sinistro, um prejuízo, tá? Então, pegando esse gancho aí do seu, eu entendo que o seguro fiança seria interessante nesse cenário, né, para não ter o constrangimento de ter que pedir para uma pessoa, para alguém ser um fiador. E além disso, ainda nesse raciocínio seu da parte de incêndio, tudo, nós temos o seguro empresarial. Quando eu falo de empresas, quando eu falo de imóveis residenciais, o seguro residencial. Então, o seguro empresarial ou seguro residencial, ele vai amparar na cobertura básica, incêndio, explosão, raio. Então, todas essas adversidades que podem ocorrer para o segurado, seja uma pessoa jurídica ou uma pessoa física, ter esse tipo de indenização, claro, se depois da análise, né, do sinistro procedente e evitar um prejuízo. Nós temos que lembrar que a essência do seguro, seja do automóvel, um seguro fiança, um seguro que eu falei agora patrimonial, né, de empresa ou residencial, ele não visa lucro, ele visa reparar prejuízo, tá? Então eu vejo uma falha grande e eu falo que isso a gente tem que ser justo, né? Tem cliente meu que às vezes paga algo que na prática ele não vai receber. Eu não acho justo isso. Então não adianta contratar, por exemplo, o seguro empresarial ou mesmo o seguro residencial que cobre o incêndio que você comentou com valor venal. Porque a seguradora não vai pagar o valor venal. Ela vai pagar o valor da reconstrução e do prejuízo que teve daquele episódio. Novamente, lembrando se o sinistro estiver aprovado.
Então, não adianta eu contratar um seguro, colocar, por exemplo, uma importância segurada, que a gente chama no meu mundo de IS, colocar R$ 1 milhão, se na prática, para reconstruir aquele imóvel, é R$ 300 mil. Eu estou pagando 700 mil a mais, que na hora que eu precisar, eu não vou ter esse tipo de amparo. Então, o que falta, é o que eu te falei, é uma reeducação do mercado em geral e avaliação também da necessidade do cliente. Por isso que é importante ter um bom profissional ao lado antes de tomar qualquer decisão. Gente, Sim, o Ali comentou que nós somos amigos há muito tempo, e até um episódio que foi super interessante, bem no começo da pandemia, eu falei, Ali, eu lembro que você está trabalhando com seguros e eu preciso fazer a cotação do seguro do meu veículo. E todas as seguradoras colocando um preço 2.300, 2.500, 3. Eu falei, Ali, vamos tentar dar uma enxugada nisso para ver o que dá para fazer, porque é um momento de pandemia. Eu preciso respirar. E o que foi interessante? O Ali solicitou todos os dados, conversamos, ele analisou item a item. Então, é um ser assim, muito parecido comigo. Quem já me conhece sabe que eu gosto de ver as entrelinhas, olhar ali direito. E no final, adivinha o quanto que eu paguei de seguro? Nada. Como assim nada, né? Mas depois a pessoa vai colocar aí, como foi isso? Aí eu conto em reservado. A pessoa fala, não, já começou, né? a A polêmica, né? polêmica. O Ali acabou analisando, trabalha com vários tipos de empresas, né? Porto, todas aí que estão à disposição. E aí tinha uma disponibilidade de utilizar as, podemos falar como milhas, só para questão Pontuação. de pontuação do cartão. E a gente conseguiu resgatar essa pontuação do cartão e ele falou, não vai precisar nada porque o seu cartão vai fazer a cobertura total. Eu já estava com essa pontuação há um tempo, ela já estava para expirar e eu nem sabia da existência dessa pontuação. A gerente comentou uma vez que tinha, mas eu sempre renovava o seguro do carro e todo mundo me cobrava. E aí quem foi a primeira pessoa que falou, olha, tem essa possibilidade, você vai ficar com um seguro ótimo, que eu super gosto da Porto, acho que trabalha, faz um serviço impecável, não falando das outras em si, mas é uma que eu conheço, quando eu precisei utilizar, sempre me atendeu bem. E tem que ter esse jeito, né? Às vezes a gente fala, poxa, mas será que vai ser caro? Será que não vai ser? A análise precisa ser feita. E aí depois vai ser gerado o valor para você ver qual que é o caminho que você vai seguir. E imagina no momento da pandemia eu ir para uma outra pessoa e a pessoa fala, não, né, não vou mexer nos seus pontos, vou deixar ele aqui quieto e Desculpa. vou fazer a cobrança dos 2,5, dos Sim. 3.000 de novo para fazer a renovação aí do seu seguro. Então são coisas que nós precisamos realmente estar amparados de bons profissionais para não tomar atitudes erradas, né? São detalhes que eu falo e que é importante o cliente ele ter a noção, né, do que ele tem de solução, do que ele tem de saída, né? Seja um desconto X ou uma possibilidade de usar os pontos, igual você falou, ou tem alguns outros, depende da seguradora, que tem campanhas que dá desconto se você não tem pontos na carteira de motorista, se você utiliza um aplicativo, né, que mensura como você anda no trânsito no dia a dia. Então, existe N possibilidades, né? E principalmente, Will, que eu lembro no seu caso, se eu não me engano, nós alteramos e subimos inclusive as coberturas. Por Sim, que eu falo isso? É importante as pessoas avaliarem as coberturas, nem sempre a ínfima, ou seja, as menores, quer dizer que você está tranquilo, né? Claro, eu brinco que às vezes é melhor do que não ter, né? Óbvio, né? Se, entre a possibilidade de você ter e não ter um seguro, melhor ter um seguro mínimo do que um seguro do que nada. Mas tem que seguir uma análise no sentido também de se resguardar, né? Eu falo das coberturas, por exemplo, de danos corporais e danos materiais a terceiros, né? E eu até explico para o cliente de um modo mais lúdico, né? Que até se assustam, para provar e para demonstrar a importância delas, né? Então eu falo, olha, o DC, que é o danos corporais a terceiros, é se você atropelar alguém na rua, atropelar uma criança, você coloca a cobertura mínima que é 50 mil. Você acha mesmo que isso vai amparar? Provavelmente a família, né, os herdeiros vão lhe processar. E, obviamente, se caso, né, o processo for a condenação sua e for maior que 50 mil,
você irá pagar do seu bolso. Então, o cliente ele tem que ter essa noção. E eu falo cliente não só no âmbito pessoa física, na pessoa jurídica também. Porque existe, né, os seguros frota, que acompanha toda a frota de uma empresa, de carro, de caminhão, de ônibus, o que for. E não é analisado todo esse contexto, né? Dependendo do veículo que você bater hoje em dia, só a lanterna, o farol é 50 mil reais. Então, o que adianta eu colocar a cobertura de 50 mil? Se eu bater, eu vou pagar o restante no meu bolso. E eu falo e eu provo que nas análises que eu faço de cotações, que às vezes dobrando essa cobertura, o valor também não é dobrado. O valor sobe, claro, mas não sobe na mesma proporção. Por isso que é interessante avaliar sempre esses outros cenários, como um carro reserva, como uma higienização no caso de enchente, que é o que mais nós temos ultimamente, seja aqui em São Paulo, em outras cidades aí do Brasil, né? Você vê esse triste episódio que aconteceu agora no Sul, que eu vi agora que voltou novamente a ter lá tornado, enfim. Então, se tivesse o seguro residencial, estaria amparado. Então, a gente precisa avaliar esse contexto e colocar coberturas de vendaval, colocar coberturas que atendam esse tipo de episódio. Claro, novamente, quando o sinistro é aprovado. Pode falar. Legal, Ale. E eu queria também tirar uma dúvida, né? Quando eu vou fazer uma cotação de um seguro, por exemplo, é interessante fazer diretamente com uma corretora, com um corretor vinculado, e essa questão dos bancos ou das cooperativas que acabam fornecendo esse tipo de proteção. Qual que seria essa diferença? Isso é bom para mim? É péssimo? Então, Will, eu sou suspeito para falar, né? Eu já nem chamo de proteção, eu chamo de comercialização, né? Uma coisa é eu ser um tirador de pedido, que particularmente é o que eu acredito que um gerente de banco e um profissional de cooperativa busca, né? Que é o que? A venda. Porque tem meta, tem uma cobrança, e eu não entro nesse mérito até porque eu tenho vários amigos que também trabalham em bancos, tudo, eu respeito, acho uma profissão séria, correta, e obviamente eles têm que seguir conforme a regra deles, né? Ou seja, cobrança, seja de metas e assim por diante. Nessa linha de raciocínio, um gerente de banco, até por ele ter uma infinidade de leque de ter que vender, né? Não só o seguro, seja uma aplicação, seja acompanhar aí tarifas, né? Movimentação de conta e outros, ele não tem esse tempo, esse zelo para ser um analista de seguro. E eu falo que um corretor de seguro é um analista, é um assessor, faz uma consultoria de seguro, que é o que ele se propôs. Então, o gerente e um profissional de uma cooperativa Estou vindo, sim. Opa, voltou. Então, nesse raciocínio, o gerente de banco, obviamente, está representando uma instituição financeira, né? Ele não está representando o cliente. A diferença entre um corretor é um profissional autônomo. Eu não sou vinculado e preso em nenhuma seguradora. As seguradoras são minhas parceiras, mas o meu cliente é quem eu represento. E eu tenho que encontrar a melhor solução para o meu cliente, que é o que está pagando, que é o segurado. Sim. Obviamente, eu mostro para ele o leque de oportunidades de ofertas e pontuo cada uma com a sua especialidade, né? Igual você sabiamente falou. A Porto, por exemplo, ela tem o renome, o nome construído em cima do seguro de automóvel. Mas dependendo do segmento, ou ela não vai ter aceitação, ou ela não tem know-how. Então, a gente busca sempre né, as parceiras que têm especialidade e que têm competência para que aquela necessidade do cliente, né? No caso de uma vida, no caso de um seguro de responsabilidade civil ou empresarial. E nesse sentido, novamente, o gerente de banco ele representa o banco, né? Ele é um funcionário e, obviamente, ele vai olhar os interesses do banco. Então, essa análise igual peculiar que eu fiz para ti, no sentido de coberturas, de guincho, de detalhes, ele não vai fazer. E eu nem culpo ele, até porque é o que eu falei, ele tem que cuidar de 300 contas, de olhar outros interesses, às vezes maiores do que o propriamente seguro, mas como ele tem meta, ele tem que vender. Sim. Então, eu falo que é um tirador de pedido.
E ainda que o gerente de banco, apesar de todos os pesares, né, pelo menos ainda ele está fazendo um seguro. Já a cooperativa ainda é o pior ainda, porque quando eu falo de cooperativa, não é uma seguradora. Não existe um órgão igual a SUSEP por trás que fiscaliza, que acompanha e que inclusive avalia solidez, avalia aí o que está sendo comercializado e tranquiliza todos os lados, né? Ou seja, desde o cliente, desde o corretor, desde a própria seguradora. Porque é exigido, por exemplo, que a seguradora, para abrir no Brasil, ela tem que ter um capital integralizado, tem várias exigências legais. Uma cooperativa é uma empresa que é instituída pelo Código Civil, uma empresa, né, enfim, a fim de vender, comercializar o que ela chama de proteção automotiva. Já diz o nome, não é seguro, é proteção. Então, eu falo que na vida a gente tem que ter segurança, nada como ter um seguro. Além disso, se fizer uma pesquisa básica na internet, né, no próprio Google aí que a gente tem, que localiza tudo hoje em dia, é válido o tanto de reclamações e principalmente de denúncias de não pagamento de sinistro, de não recebimento de indenizações, de veículos avariados que também não foram consertados. Então, assim, me causa estranheza e principalmente no nosso mundo, né, que ainda pessoas, como eu posso dizer, empresários comercializam algo que prometem e na prática não cumprem, que é o que eu entendo que uma cooperativa faz. Claro, eu não posso julgar todas, tá? Mas a grande maioria, conforme, né, só verificar e fazer pesquisa, elas agem desta forma. E, obviamente, eu falo que também me causa essa estranheza de não ter nenhum ente que fiscaliza, né, que averigua, que valida a operação em si. E no meio de seguro, que é oficial, tem a SUSEP, que é uma autarquia federal, que aplica sanções, punições, inclusive, por exemplo, se um corretor atuar de alguma maneira aí desonesta ou alguma operação fraudulenta, ele pode ser, inclusive, bloqueado ou excluído, né, dos quadros de corretores. Existe uma carteira, né, que a gente fala que é carteirinha de identificação, que só o corretor de seguro que, né, passou em todas as provas, que teve a sua conclusão, né, que tem todo o aparato, né, que a SUSEP exige, pode ter. Então, existe uma inscrição, existe um número de controle, como fosse um CRP, um CRM, uma OAB, que controla quem é o responsável técnico. Então, por exemplo, na minha corretora, eu sou responsável técnico. Por mais que eu possa ter prepostos que comercializem seguro ou sócios, no final, quem responde legalmente por qualquer operação errada ou, né, qualquer dificuldade que tiver, sou eu, enquanto técnico, tá? Não estou falando no âmbito geral. Bacana, ficou bem claro, porque eu entendo também a parte de bancos, concordo contigo, que às vezes nós vamos lá e você pega um tipo de serviço, acaba caindo aquelas vendas casadas, que não é o tema de hoje, mas eles acabam tirando. Eu nem quis comentar, mas que eu acho isso Terrível, uma aberração. né? A pessoa nem precisa, mas para você ter acesso a esse serviço, eu te coloco outro e às vezes não analisa realmente qual que é o seu perfil e sua necessidade. E da cooperativa foi altamente explicativo, nem eu tinha essa visão do tão simplista como você passou. Ficou bem tranquilo. E você já comentou, mas é uma das nossas últimas perguntas, se alguém estiver assistindo também e conseguir mandar uma pergunta, vamos aproveitar esse tempo do Alê, que até você já nos ajudou sobre a questão do Sul, né? Qual que seria o seguro-chave nesse momento para ajudar as empresas, como também na proteção dessas empresas, dessas pessoas? Nós temos que avaliar primeiro a necessidade da empresa, né? Eu acredito que nesse momento que a gente está vivendo, quando eu falo avaliar, porque existem empresas de pequeno, médio e grande porte. Cada uma tem uma necessidade diferente, tá? O que eu acredito, né? Nesse momento que nós estamos vivendo, infelizmente aumentou o número de desemprego. Isso é um dado notório aí nos meios jornalísticos. E com isso, obviamente, aumenta a demanda de processos,
principalmente trabalhista. Você que lida aí com a parte contábil também deve verificar aí processos tributários também, Sim. inclusive multas e penalizações e outros. Para esse tipo de dificuldade, qual a solução que nós temos no ambiente de seguro? Existe o seguro garantia, que particularmente eu falo que é o meu xodó, que é o que eu mais gosto e que une tudo que eu estudei, seja na parte de contábil, na parte de direito, porque eu analiso a necessidade do cliente, quando eu falo de garantia judicial, para aquele processo judicial que ele tenha, seja um trabalhista, um civil, um tributário. Então, para entrar com recurso, dependendo da esfera, para ele ingressar com a ação, ele tem que fazer um depósito judicial ou colocar um bem à penhora. Então, nesse momento, ele pode substituir para também uma apólice de seguro judicial. Quando eu falo ainda do trabalhista, nós temos que lembrar que tem o depósito recursal ainda, que é um outro depósito que se faz para se conhecer a admissibilidade daquele recurso pela vara ou pelo tribunal competente. E nesse sentido, também hoje, com a reforma trabalhista de final de meados de 2017, já tem o advento para a utilização da apólice de seguro, garantia. Então, eu entendo que nesse sentido, para as empresas, no que tange a processos judiciais, ou mesmo para fomentar novos negócios, participar de uma licitação, pode-se utilizar o seguro garantia de licitação, que ele substitui a caução, que é o licitante, ou mesmo para pedir para o fornecedor, para o contratante, desculpa, um adiantamento de um valor de um pedido para ter capital de giro no caixa da empresa. Pode-se também utilizar o seguro garantia para fazer negociação, por exemplo, de prestação de serviço, de execução de obra, de fornecimento de bens, ou mesmo prestar serviço para a Receita Federal, no que a gente fala de aduaneiro. Então, existe o seguro garantia que ele abrange bastante leque, né? Mas eu não vou entrar muito em detalhes, senão a gente, é o que você falou, fica aqui 2 horas. Além do seguro garantia, o que eu entendo também que nós temos de oportunidade? Tem o seguro de crédito. O seguro de crédito ele vai proteger, por exemplo, as empresas aí, normalmente de grande porte, para ter a tranquilidade daqueles recebíveis, ou seja, daquelas pessoas que compraram com prestação, né, compraram a crédito. Obviamente eu estou sendo simplista, né, mas o seguro ele tem várias nuances. Então, nesse sentido, é bem interessante também esse seguro de crédito que protege para as empresas receberem, né, dos seus credores. Temos também os seguros, por exemplo, o seguro empresarial, que a gente falou no início, da parte de incêndio, como cobertura básica, tudo. Ele também pode colocar coberturas adicionais, como lucros cessantes. Porque, dependendo da empresa, se tiver um incêndio, né, dependendo do que ocorrer num sinistro, ela vai ficar sem funcionar. Obviamente, ela vai ter um prejuízo. Então, esse tipo de cobertura vai cobrir o lucro que ela vai deixar de receber nesse período indenitário, conforme as escolhas devidas na contratação. E Entendi. valores, é claro. Obviamente, no eventual sinistro vai ser pedido a relação do faturamento, né? Não é o pagamento não é tão prático, tão simples assim, né? Um sinistro eles vão exigir comprovação, como para tudo na vida, né, Sim. William? E infelizmente, eu te falo isso, é triste, por que que o seguro no Brasil ele é considerado oneroso? Porque tem muita Fraude. fraude. Eu ia falar maracutaia, né? Mas é um termo muito, eu não acho muito profissional. Então, muita fraude que aí acaba impactando nesse custo, né? Haja vista o próprio seguro de equipamentos portáteis, que é o seguro, por exemplo, de um celular, de um notebook. Se a gente comparar com a Europa, por exemplo, na Europa, o seguro ele faz o envio de um novo aparelho, uma troca. Isso dificulta uma fraude. Aqui no Brasil não, é indenizado em numerário. Então é feito a indenização mediante, claro, uma nota fiscal, o valor, mas é feito em dinheiro. E isso acaba ajudando a uma fraude, né? Então por isso que os custos aqui de seguros eles são mais altos. Outro tipo de seguro também que eu acredito que é importante para profissionais autônomos, que é o nosso caso, por exemplo, seja um contador, um corretor de seguros, um advogado, um dentista, um médico, ter a cobertura dentro do seguro de vida chamada DIT, despesa por incapacidade temporária. Então, se nós ficarmos
afastado devido, né, a alguma incapacidade, um acidente que nós sofremos e assim por diante, recebe-se o valor dessa diária que determinar. Pode ser, por exemplo, de 50, 100, 200, 500 ou R$ 1.000. Depende, é claro, do faturamento e do quanto você percebe mensalmente. Então, Entendi. esse seguro para profissionais autônomos, um fisioterapeuta, um médico, tudo, é muito importante pedir a inclusão desse tipo de cobertura. Por isso que eu falo que é importante ter o corretor de seguro, porque ele vai avaliar, conforme a sua necessidade, o que se encaixa, né? Porque o seguro é muito amplo. Para você ter uma ideia, existe seguro até de bunda, né? A gente vê aí famosas dançarinas aí do axé que fizeram o seguro, né, dos glúteos, que a Sim, gente fala seguro de bunda. Então o seguro ele pode abranger tudo. Obviamente tem que fazer todo um estudo, uma análise, e claro, existe uma precificação em cima do risco, mas tudo a gente pode assegurar. Né? O seguro de residência, por exemplo, hoje mais do que nunca, é importante ter a cobertura home office. Quem não está trabalhando em home office hoje da residência? é, Aí eu pergunto, quantos devem ter essa cobertura? Quase nenhum. quase nenhum. Né? Então é importante as pessoas entenderem que se não tiver essa cobertura, não vai ter um amparo. Então, eventual sinistro, não vai ter a cobertura. Né? Hoje, a gente, além de seguro, eu brinco, nós temos ainda plano, por exemplo, até de saúde para cachorro, plano PET. Uma cliente comentou comigo, inclusive reside aqui próximo a mim, antes da contratação do plano, o cachorro dela teve um problema, teve que ser internado. Pra você ter uma ideia, só o custo de uma internação de cachorro diária é mais de R$ 500 por dia. E às vezes o plano é 50, R$ 100 por mês, dependendo do plano, é claro. Sim, Então, assim, eu estou falando de realidades que eu falo que o seguro, particularmente o meu ramo, eu falo que é um pouco ingrato. Por que ele é ingrato? O comprador, o consumidor, ele só valoriza quando ele vê a eficácia na utilização. E o seguro, você só vai ver a eficácia se houver o que? Um sinistro. sim, Então, tem muitos clientes meus que falam: ah, mas eu pago há 10 anos e nunca usei, não vejo nexo para mim, entendeu? Eu falo: agradeça. O senhor que preferia ter o quê? Atropelado alguém, ter matado alguém, ter morrido para receber indenização? Você entendeu? Então, o seguro é uma prevenção. Né? A finalidade dele é reparar prejuízo. E o seguro, se a gente pensar, ele é muito importante na sociedade. Porque sem seguro, muitas empresas, né, voltando aí, quebram. Vou dar um exemplo. Não sei se vocês lembram, o Armarinhos Fernandes, que pegou fogo lá na Zona Leste. Tinha seguro. Então, assim, a gente está falando de prejuízos de mais de 30, 50, 100 milhões de reais. sim. Onde uma empresa, você que é da parte contábil, vai ter esse capital de giro, Will? Muito difícil. E aí provavelmente ela vai quebrar, vai entrar em falência, como a gente está vendo várias empresas nesse momento. Também tá. Então, seguros para ajudar a levantar, eu entendo que esse tipo de seguro é interessante, que eu falei, o garantia, o seguro empresarial para resguardar aí, né, lucros cessantes, ou até um prejuízo, pegar fogo, né, a fábrica, assim por diante. O seguro, né, de vida com DIT para profissionais autônomos igual a nós. Um seguro, por exemplo, odontológico. Então, as empresas elas têm que colocar benefícios que influenciam isso, até para deixar o profissional que atua nela feliz ou com vontade, né, de trabalhar. Então, não é só apenas o salário. A gente tem que colocar gamas de benefícios que também deixa a saúde dele plena. E o seguro odontológico, o custo é ínfimo. Então, assim, não é um custo alto versus o benefício, né, dos funcionários ter uma saúde bucal em dia, né? Porque, gente, uma dor de dente, dependendo do caso, não consegue nem trabalhar, entendeu? Terrível. É terrível. Então, são seguros que o custo não necessariamente é tão alto. Tem o seguro saúde também, ou plano de saúde, dependendo, né, da forma de contratação, que pode colocar com coparticipação, que reduz o custo, mas o importante é a gente ter. E eu acho que o mais importante, a minha visão, principalmente no momento delicado que nós estamos vivendo, é fazer com que ocorra girar, com que não pare. Porque se não parar, acaba parando o restante, que impacta nos outros. Né? Sim, Se aquela grande empresa fecha, tem as outras
empresas médias e pequenas que prestavam serviço para ela, que vai depender dela, que também vai fechar. Então é uma cadeia, né? Então, nesse sentido, eu entendo que todos nós, claro, dentro das suas limitações, tem que tentar conduzir o segmento que trabalha. E o seguro, nesse sentido, ele vem para deixar mais seguro, dar uma tranquilidade no eventual sinistro, uma eventual surpresa que tiver. Legal, bacana. Então, nós temos aí um leque bem vasto, né? O Vasto. mercado de seguros ele é bem amplo. E de perguntas são essas mesmo, Ali. Muito obrigado pela participação, Imagina. pela tarde de hoje. O pessoal que está nos acompanhando, se tiver mais alguma dúvida, manda mensagem para ali. Vai que ele faça a cotação e você não precisa pagar o seguro, como E, aconteceu tem, comigo. e vou te falar uma outra coisa, Will. Tem uma novidade que começou no final do ano passado, foi autorizado pela autarquia, SUSEP, que agora chama seguro intermitente. O que é seguro intermitente? O segurado, ele paga pelo período que ele usar, como se fosse um seguro pré-pago de automóvel. Então Olha, você paga conforme você usa. Mas não existe mágica, né? Eu falo, o custo obviamente é mais caro. É igual um celular pré-pago. Se você avaliar o custo da ligação com um celular pós-pago, é bem diferente, sim, né? Então, às vezes, o mais barato, já dizia meu pai, sai mais caro no futuro. Então, por isso que é importante colocar tudo na ponta do lápis e avaliar a necessidade, tá bom? legal. Bacana. Muito obrigado. Uma ótima tarde. Obrigado. Tchau, Para pessoal. nós. Obrigado por ter acompanhado essa tarde aí, esses 40 minutinhos de bate-papo. E precisando, Obrigado. estamos à disposição. Passa rápido. Obrigado, Will. Obrigado a todos. E uma ótima tarde, bons negócios para a gente. Boa semana. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.